Quarta-feira de conteúdo por aqui. Nosso encontro semanal sempre acontece nas segundas-feiras no YouTube, 19 horas e 37 minutos. Mas hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, doutora Ana Paula. Então estamos aqui sim no Instagram. Você que está entrando agora, que não tá acostumada a me ver lá no YouTube. Hoje vamos ficar aqui no Instagram com a doutora Ana Paula e vamos falar sobre uso capião e inventário. Como decidir qual é a resposta adequada para o seu cliente. Doutora Ana Paula é advogada lá no DF, daqui a pouco ela vai entrar, vai se apresentar. E eu quero que vocês também que estão aqui com a gente digam de onde vocês estão falando, mandem para os colegas advogados, advogadas que atuam no direito imobiliário, com direito imobiliário, na advocacia extrajudicial, porque a live de hoje tá recheada. Vamos mergulhar nesse tema uso capião e inventário extrajudicial. Já vi que a doutora Ana Paula entrou aqui. Vou chamá-la. Érica, Fernanda, Eduarda, Samile, Aline, Renata, Vitor, Jéssica, Fábio, todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas todas. Vamos lá, doutora Ana Paula, vamos ver aqui, chamar, entrar ao vivo, vamos entrar. Minha maravilhosa estagiária, Jéssica, Edna, Janaína. Olá! Já tava com saudade da gente aqui no Instagram, hein? Pois não é? Sumimos, né? Ficamos um tempinho aí sem fazer live juntas. Não tempo passar assim muito não, porque eu sinto falta e eu tenho certeza que todo mundo tá aqui com a gente também sente, né? É a correria, né? Mas vamos fazer com mais frequência. Se apresente pro pessoal que tá aqui no Insta. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Ana Paula Ribeiro, advogada imobiliarista aqui no Distrito Federal. Atualmente eu estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Águas Claras e também como conselheira da OAB de Águas Claras. E já atuei como escrevente notarial e registral, né, por 9 anos, sendo 7 no cartório de registro de imóveis e 2 no cartório de notas. Então, durante esse período aí foi que eu descobri, né, minha paixão pelo direito imobiliário. E até então, hoje eu estou aí já com alguns anos, né, de carreira e decidi atuar somente com o direito imobiliário. A maioria das minhas demandas são direito imobiliário, porque eu falo a maioria por quê? Porque ainda existem processos, né, que vêm se arrastando aí por um tempinho. Mas, atualmente, eu não pego outras demandas, a não ser aquelas que, de alguma forma, têm vínculo ali com o direito imobiliário, mas no meu escritório eu tenho advogados parceiros. Então, eu sempre faço parceria. Mesmo que eu não vá fazer a ação, eu tenho advogados que eu confio, então eu coloco eles para poder estar fazendo. É sempre muito bom estar aqui com a doutora Vanessa, ela não gosta que eu chame ela de doutora, com a doutora Vanessa, que também é advogada imobiliarista, e a gente sempre tem muito assunto, né? É impressionante como que flui, né? E nós nos conhecemos pela internet. E acaba que isso flui demais e a gente vai trocando conhecimento, trocando ideia, vai discutindo algo que alguma não tinha visto ainda, porque o direito imobiliário, ele é assim, ele não é aquela situação engessada, não é uma receita de bolo, né? Sempre vão surgindo situações que a gente vai ter que correr ali para tentar resolver conforme aquele caso concreto. Olha só, vou contar como que eu conheci doutora Ana Paula. Ela colocou, gente, uma caixinha de perguntando quem queria fazer live com ela. Eu falei que eu queria
E a gente fez a primeira live desse jeito, tá? Eu falei, eu quero fazer live. E eu lembro que na época eu tava começando assim no Instagram. A gente fica. Quem tá aí, quem que tá aqui com a gente, né? Se tá iniciando, trabalhar as redes sociais, trabalhar, enfim, se for Instagram ou outra rede, esse início é um pouco difícil. E aí, na verdade, o início, o meio, o fim, trabalhar aqui nas redes sociais é difícil, por quê? É muito prazeroso, porque a gente tem contato com pessoas que estão no Brasil inteiro, fora do Brasil. E hoje eu não penso que a advocacia ela pode se afastar daqui. É um local que a gente precisa estar. Mas é complicado porque você está o tempo inteiro sua vitrine está exposta, né? 24 horas você está exposto ali. Então, no início, quando eu decidi fazer a primeira live, começar a fazer live, eu ficava bem receosa. E a doutora Ana Paula topou fazer a live comigo, a gente fez a live e foi muito legal, foi muito bacana. Agora, eu não me lembro mais do tema que a gente falou, se foi sobre locação, alguma coisa, mas enfim, eu sei que desde então a gente de vez em quando faz lives juntas e é um prazer tê-la novamente aqui, porque essa troca, né, da experiência daqui do Espírito Santo, da experiência do DF, o que a gente traz também para as pessoas, como que é diferente, né, as tratativas dos estados, é muito importante. Márcia, eu acho que é Márcia, boa noite. Eduardo também está aqui com a gente. E eu quero dizer que hoje a gente vai desenvolver o tema uso capião e inventário extrajudicial. Na verdade, esse tema decorreu de uma dúvida que sempre chega lá na comunidade Domínio Extra, que é uma comunidade aberta para quem não conhece. Procure o link na minha bio, entra na comunidade, porque se você está se sentindo sozinha, sozinho, lá é um local que a gente tem muita troca. A Alice também dando boa noite. E volta e meia chega um caso assim. Eu estou recebendo aqui um cliente que tem um contrato que o pai assinou, mas o pai já faleceu há tantos anos. O que eu faço? Eu faço inventário, eu faço uso capião? Então, essa dúvida é constante, né, Ana Paula? Acho que no seu escritório também você deve receber muitas demandas com os seus alunos também. Gente, a Ana Paula tem um curso maravilhoso sobre diligência prévia, que é algo, uma atividade, né, muito, muito, muito relevante no que tange a compra e venda de imóveis. Então, depois vocês conheçam o curso da Não sei se está com as inscrições abertas ainda ou não, como que tá? Eu encerrei na sexta-feira passada, né? Eu divulguei que ia encerrar, mas logo, logo nós iremos reabrir. A gente está repaginando, estamos mudando algumas coisas, mas logo, logo vamos reabrir. E temos também um outro projeto que vai ser sobre locação, né? A lei de locação ela é bem pequenininha, mas causa tanta confusão. E aí a gente está Olha, na desenvolvendo esse live que eu projeto fiz aí também. segunda-feira, a gente comentou alguma coisa sobre diligência prévia, e aí quem estava comigo lá no YouTube falou que quer live sobre diligência prévia. Quem sabe a nossa próxima live vai ser sobre isso, hein? Eu vou deixar aqui já o Top, convite. fechado. Então, a gente está com esse caso concreto, né? O cliente aparece com esse contrato de gaveta, e aí? Como que a gente vai tratar essa situação? Primeira pergunta que eu quero te fazer. Tem resposta certa? Tem que fazer isso ou aquilo diante de um caso concreto ou não? Como que é? Me diga. Não, 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 não. Toda vez que chegar até nós, advogados, um caso imobiliário, antes de qualquer resposta, a gente precisa analisar os documentos e entender em que situação jurídica aquele cliente se encontra. A partir da análise dos documentos e da real situação do nosso cliente, é que nós vamos conseguir ali diagnosticar e nós vamos conseguir tomar a decisão correta para aquele caso concreto. Então, sempre a gente vai analisar o caso concreto.
É o caso E aí, concreto que o vai pessoal nos deve estar direcionar. desesperado aqui assistindo a gente. Meu Deus, elas marcam a live para falar uso campeão e inventarista judicial. E já de cara fala que não tem resposta pra gente. Gente, calma. Não é bem assim, não se desespere, porque a gente vai trazer para vocês elementos que vocês vão aplicar no caso concreto para conseguir identificar se a resposta vai ser um mau uso capião ou outro tipo, né, de resposta, ou inventário extrajudicial. O que você precisa entender é que você não pode fechar somente, porque a gente vê muito, né, Ana Paula, nas redes, às vezes colegas falando assim, não, a uso capião é a resposta para tudo. Se chegou um cliente com uma situação que o imóvel estava irregular, é uso capião. E não é assim que funciona, né? Não, não é. Eu costumo dizer que a uso capião ela é residual, né? A gente faz análise de toda a documentação, verifica se há outra possibilidade ali de resolução daquela demanda e se porventura não houver, a gente parte para uso capião. Isso porque é, tanto o judiciário quanto os registradores, eles acabam achando que uma opção pela uso capião é uma tentativa de fugir da tributação, caso haja ali uma regularização por outro meio, né? Quer seja uma adjudicação compulsória, né? Enfim, que incide ali o tributo. Então, a uso capião ela não é tributada. E aí o que que acontece? Tanto o registrador quanto o judiciário pode interpretar dessa forma, que é uma forma de fugir da tributação. Então, a gente sempre tem que encarar o uso capião como uma questão residual. Vamos lá, analisando essa situação, eu consigo achar uma outra forma de regularização? Se não, aí a gente vai verificar se preenche os requisitos da uso capião e qual modalidade, e a gente vai falar mais para frente. É Senão eu falo perfeito. demais. E é exatamente isso. A gente precisa ter esse cuidado, né? Porque não pensar que a uso capião é a primeira, na verdade, a uso capião ela é a última. E aí, lembrando que quando o registrador, ou até mesmo quando você estiver ainda na fase de elaboração da ata notarial, né, para uso capião, é, e caso seja entendido que você está burlando o pagamento do imposto, isso significa que a sua uso capião não vai para frente. Então, se você tiver no Poder Judiciário ou depois, né, para fazer o registro da ata notarial, se o registrador entender que você burlou, né, utilizou o uso capião para não pagar o imposto, o tributo decorrente daquela transação imobiliária, você não vai conseguir trazer o resultado para o seu cliente. Então, esse alerta é muito importante. A Aline fez uma pergunta interessantíssima, perguntando se nós cobramos consulta para essa análise. Então, eu vou falar o meu caso. Depois você pode compartilhar como é que você atua aí. Aline, fiquei muitos anos na minha advocacia não cobrando consulta. Porque às vezes eu entendia que era muito simples aquela questão que estava vindo para mim, e aí eu dava a resposta mesmo, jurídica, para o cliente sem cobrar. E às vezes eu me sentia insegura, porque eu achava o seguinte: nossa, essa pessoa tá querendo, tá me procurando. Eu quero que ela feche o contrato de honorários com a prestação de serviço, mas será que se eu cobrar consulta ela vai fugir de mim? Então eu não cobrava com essa insegurança. E aí eu ficava, atendia a pessoa, falava a resposta, como é que ia funcionar, e muitas vezes a pessoa não ficava comigo, ia procurar outro advogado, ou às vezes não optava por realizar aquele serviço naquele momento. Então, há alguns anos eu mudei a rota da minha advocacia. E hoje eu cobro consulta até para fazer essa análise. Então, assim, quando eu vou para consulta, eu já tenho um checklist que eu mando para a pessoa, para ela me apresentar os elementos que eu preciso para consulta. E na consulta ela já sai ali com uma resposta, entendeu? Então, por isso eu cobro sim. E você, Ana Paula, me diz. Eu também cobro, é claro.
No início da advocacia, né? É muito difícil um recém-advogado pegou ali a sua carteira, está super ansioso para iniciar, né? Cobrar consulta. Isso porque não tem experiência, às vezes não tem ali uma segurança, né? Não tem o domínio do assunto, do conteúdo, tá ali querendo aprender. Então, no início, é muito difícil um advogado cobrar consulta e foi comigo assim também. Mas posteriormente, depois de algum tempo, alguns anos, eu comecei a valorizar o meu trabalho exatamente por isso. Eu prestava uma assessoria de qualidade ali naquele primeiro atendimento, eu fazia o melhor que eu podia, e aí, de posse de todas as orientações, o cliente fazia o quê? Migrava para um outro advogado que cobrava mais barato. Então, assim, hoje eu sempre cobro a consulta, eu aconselho que todos cobrem, porque uma vez uma cliente minha falou o seguinte: ela foi até meu escritório, eu passei para ela o valor da consulta e o valor dos honorários, e ela falou que ia fechar comigo, porque um outro advogado tinha cobrado tão barato que ela não sentiu segurança. Então, às vezes, o fato de você não cobrar, você está achando que está fazendo uma vantagem ali, chamando a atenção do teu cliente, e pode estar tendo um resultado totalmente contrário daquele que você está imaginando. Porque já virou assim tão costume os grandes advogados cobrarem em consulta, que quando um cliente se depara com um advogado que não cobra, ele fica com o pé atrás. E aí ele começa a te olhar com outros olhos. Ah, mas por que só ela não cobra? Será que realmente ela vai prestar o serviço que eu preciso? Então eu cobro consulta sim. E às vezes o que eu posso fazer para o cliente é o seguinte: olha, eu vou cobrar a consulta, vou te passar um parecer. E aí, ao final, se você for fechar comigo, o que nós fazemos? Nós abatemos o valor dessa consulta no valor dos honorários que serão contratados. E aí fica certinho assim, o cliente pagou a consulta, ficou satisfeito com o serviço, vai contratar e no momento de fechar o contrato de honorários, eu faço ali o decote, o desconto daquela consulta que ele havia pago. Então, Inclusive, sempre essa cobra consulta. orientação deve ser também para a jovem advocacia. E aí é interessante porque hoje a gente vê muitos jovens advogados, advogadas, já iniciando a atividade com um nicho certo. Na minha época, era muito difícil isso acontecer. Na verdade, isso só acontecia quando o advogado ou advogada já tinha alguém na família que direcionava. Mas se você não tivesse ninguém, por exemplo, no meu caso, a gente tirava para tudo quanto é lado, né? Porque a gente, na verdade, na faculdade a gente não aprende o que é ser advogado, né? Você aprende ali a técnica, as leis, nem todas as leis, né? Porque no direito imobiliário não aprende quase nada. Quase nada, Não tem como. mas hoje eu vejo a jovem advocacia totalmente diferente, já pensando no nicho de atividade. E aí, quanto mais cedo você faz essa escolha da área que você quer atuar, mais cedo você vai se tornando o quê? Mais segura, mais fortalecida para você cobrar consultoria. Na verdade, você pode criar uma metodologia para sua consultoria jurídica, para que você possa efetivamente cobrar. E aí, como a Aline falou aqui, ó, às vezes a gente fica sem graça porque acha que o assunto é simples, mas os boletos não ficam sem graça de chegar, né? A questão é a seguinte, doutora Aline. A gente tem duas situações. Nós temos a consulta e o atendimento. O atendimento, fazendo uma breve diferenciação aqui para a gente não retardar muito, porque É o nosso assunto é longo e a gente precisa dar seguimento. Atendimento e consulta são dois institutos diferentes. O atendimento é aquele simples, que a pessoa vai lá, você não vai ter trabalho nenhum, você não vai dar respaldo nenhum. Ah, eu posso fazer o inventário de forma extrajudicial? Aí tu vai fazer as perguntas lá. Ah, todo mundo está de acordo, todos são maiores, não tem incapaz, então concorde e tal, a mulher não está grávida, beleza. Preencher os requisitos, você vai falar, pode. Esse é um atendimento. Esse atendimento ele não é cobrado. Agora veja a diferença, uma consulta, ele leva todos os documentos que tem lá na mão, te entrega e fala assim, ah, eu quero fazer esse inventário aqui de forma extrajudicial. Tá faltando algum documento? Essa certidão aqui, que está desatualizada, ela serve?
Ah, o nome do fulano é com S, mas ele está com Z. É possível? Tem A partir daí, testamento, esse tem atendimento se testamento. O torna que uma que a gente consulta. faz? Se torna uma consulta. Por quê? Você vai ter que olhar documentos, você vai ter que puxar aí na tua cachola todo aquele conhecimento que você vem Perfeito. acumulando ao longo dos anos. Então, assim, eu me sentia muito assim. Só que eu só aprendi a ganhar dinheiro no momento em que eu mesma aprendi a me valorizar. Então, hoje, é uma duvidazinha, eu respondo até pelo WhatsApp, porque é um atendimento, não é uma consulta. Agora, consulta é o teu trabalho, é o teu estudo de muitos anos, os seus cursos que você compra. Então, assim, o filho, não sei se você tem, mas o marido ou o namorado que você deixa em casa, deixa de ter aquele tempo útil ali para você estar atendendo aquele cliente. Então, não se sinta de forma alguma sem graça por cobrar por aquilo que muito te custou. Então, você tem que valorizar. Porque à medida que quando você se valoriza, você entende o teu valor. Ah, menina, aí pronto. Aí você descobre que o mundo é teu. Aí você começa, aí vem 500 dali, 800 dali, 1.000 dali. Quando você vê, é igual notificação extrajudicial. Esses dias eu fiz uma postagem. Pensa, se você cobra barato uma notificação extrajudicial simples, R$ 500, aquela simples, que você não precisa fazer muita coisa. 10 notificações é 5.000. Então, assim, E olha a o pessoal oportunidade. E tem gente acha que não que cobra. extrajudicial não dá para viver da advocacia extrajudicial. E eu falo que você prefere ficar com 100 clientes durante 20 anos do Poder Judiciário ou ter um cliente que você Deus vai me livre. cobrar, entregar o resultado e dar tchau para ele? Não tem nem comparação. É. Hoje eu só pego processo judicial se eu tiver praticamente ali a convicção, porque isso é impossível, mas a convicção de que tenho muitos instrumentos que podem me trazer um êxito e eu penso nos honorários de sucumbência. Então eu enxergo como uma poupança, porque é a longo prazo, né? E aí sempre o Mas olha extrajudicial só, é a então melhor vamos opção. voltar para o nosso caso, Vamos né? seguir. A gente vai para uso capião É. ou para o inventário extrajudicial. E aí, quando a gente está na uso capião, a gente tem que pensar, como a doutora Ana Paula mencionou, pensar, preencher os requisitos, tem tempo de posse, qual o tipo de uso do imóvel, qual é o tipo do imóvel, é urbano, é rural, tem justo título, não tem. Enfim, são N situações que você tem que verificar. Não é somente colocar na cabeça que a usucapião é a resposta e ir para o usucapião, porque você pode dar com os burros na água, porque a usucapião é a última opção. Então, quando a gente se depara com uma situação de posse exercida pela pessoa falecida, ou seja, a matrícula do imóvel não está registrado, né, ali em nome da pessoa que faleceu, tá em nome de terceiros. E os herdeiros chegam até você e falam, doutor, o que que a gente faz? A gente coloca essa posse no inventário ou não? Aí você tem que parar e analisar. Por quê? A gente tem possibilidade de inserir sim a posse no inventário, e aí a gente vai tratar do inventário extrajudicial, porque o nosso tema, a nossa paixão é a advocacia extrajudicial, né, Ana Paula? Então, a gente pode colocar a É. posse no inventário extrajudicial, está lá previsto no artigo 1206 do Código Civil, a fundamentação. Agora, inventariar a posse não significa regularizar a propriedade. Então, você, quando se deparar com um caso desse, você vai ter que ir além. Se você optar por inventariar a posse, você tem que verificar, depois que essa posse estiver inventariada, será que eu vou conseguir regularizar? Qual vai ser o instrumento que eu vou utilizar para dar para regularizar essa propriedade em nome desses herdeiros? E a resposta vai depender do caso concreto, não tem resposta fechada. Inclusive, a gente trabalha, né, nessa dinâmica do imobiliário. E isso, para mim, é algo que me fascina, essa não resposta adequada, porque cada caso você vai ter que pensar, estudar, elaborar uma solução jurídica para aquilo ali, né?
Com certeza. Essa dúvida ela é muito comum, né? É possível inventariar a posse? Gente, a posse ela tem valor econômico. Por essa razão, por ela ser, né, ter ali um valor econômico, ela pode ser, sim, inventariada. E aí, quando a gente se depara com a questão de posse, a gente precisa entender o seguinte: o que isso vai trazer de benefício? É viável eu inserir essa posse dentro do inventário, porque os custos são altos ali, né? Tem todo, se for extrajudicial, vai ter escritura, vai ter o tributo, porque a posse ela é tributada, né? Se for judicial, vai ter as custas, né, do processo judicial e também a tributação. Então, dependendo da situação dos teus clientes, no caso seriam os herdeiros ali. Seria viável inventariar essa posse? Ou seria viável esperar a regularização do imóvel, né, de outra forma e posteriormente você pedir ali habilitação, né? Aí vai depender muito do caso concreto. Ou, sei lá, uma adjudicação futuramente, já para o nome dos herdeiros, se possível, se o Código de Normas permitir. Então, sempre avalie, porque às vezes o que acontece? A pessoa já, eu vou inventariar a posse. E isso pode trazer um custo muito grande para o cliente, que às vezes nem precisaria inventariar aquela posse, né? Aguardaria ali o procedimento, né, de regularização daquele imóvel, lá na frente habilitaria, aí vai depender muito, não tem como a gente falar aqui todas as hipóteses que poderiam acontecer. Então, primeiro é verificar se pode ou não, se é necessário, na verdade, perdão, ou não inventariar essa posse. Porque em alguns casos não vai ser preciso, em outros vai ser necessário, né? Então, Doutor a gente Giovana, precisa meu ver isso. colega, aqui da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Espírito Santo, e aí ele fez um comentário, né, que muitos confundem detenção e posse. Fantástico, e realmente a gente tem muita. Quando as pessoas falam assim, eu moro aqui emprestado, ou eu moro aqui de aluguel, mas na verdade eu não pago aluguel. Enfim, tem tantas nuances, e a pessoa acha que ficando ali, eu tenho um contrato de aluguel durante 30 anos, eu posso usucapi? Tipo, se você tem contrato de aluguel, você não vai poder usar o CAPI. Então as pessoas confundem mesmo, né? Meu pai tinha um contrato de aluguel, mas meu pai faleceu e eu fiquei aqui. Será que eu posso usar o CAPI? Enfim, então a gente tem essa confusão na mente das pessoas, né? Que só pelo fato de você estar na posse significa uma possibilidade de adquirir propriedade. E muitas vezes você não está na posse exercendo como proprietário, né? Não tem a posse de uso capione, mas tem só, às vezes, uma detenção aí, como o doutor Giovano falou. Então, por isso que a gente sempre fala, né, sobre essa questão da uso capião ser a última possibilidade, porque realmente a uso capião ela vai ser no caso extremo. E aí eu vou dar até um exemplo aqui que a gente está trabalhando numa uso capião e a pessoa ela nos procurou com um contrato particular que a mãe assinou. E olha que interessante, o proprietário registral, né, quem está na matrícula do imóvel já havia falecido. Os herdeiros dessa pessoa não incluíram esse imóvel no inventário porque entendiam que aquele bem não fazia mais parte, né, do patrimônio daquela pessoa, porque já tinha vendido para A e A já tinha vendido para B, que é a mãe da minha cliente. E a mãe da minha cliente, gente, faleceu em 1999. Então, a minha cliente está lá exercendo a posse desde que a mãe faleceu, muitos anos já. E a solução, a gente estudou o caso e chegamos à conclusão que, nesse caso concreto, a solução seria a uso capião extrajudicial, porque ela ela preenchia, né, todos os requisitos da uso capião. E pelo fato dessa questão do proprietário registral de haver falecido, de não ter como a gente regularizar a propriedade, salvo pela uso capião. Então a gente foi pela uso capião, a gente ainda está no procedimento de lavratura da ata notarial, mas eu prometo que se
a gente concluindo essa fase da ata notarial, levando a registro, eu volto para contar para vocês o que aconteceu, se a gente conseguiu registrar ou não. Estamos torcendo para que dê certo, né? Porque foi a solução que a gente encontrou viável no ordenamento jurídico hoje. Provavelmente vocês já devem ter visto e comprovado que o negócio foi entabulado há muito tempo atrás, na época, né? Todo mundo assinou, ela, né, falecida, né? Antes de falecer, com o seu cliente, né? Tem ali, às vezes, uma cláusula de quitação ou um documento de quitação, tem ali todas as águas, luz, telefone, tem um acervo probatório muito O grande, né? Então não IPTU tem a como gente não. colocou agora o nome da minha cliente, porque olha só que interessante. A pessoa, então, olha só, o proprietário registral falecido vendeu para A e A vendeu para a mãe da minha cliente. Quando a minha cliente estava exercendo a posse, alugava o imóvel e tudo mais, ela foi para Minas, foi morar em Minas. Essa pessoa aqui do meio invadiu o imóvel. Olha isso. E foi meados de 2010, por aí. A minha cliente teve que entrar com uma ação de reintegração de posse. Então, a gente tem essa prova. E a minha cliente conseguiu reaver a posse com base nesse contrato particular da mãe. Então, olha que interessante, né? E aí é que eu falo, cada caso concreto que chega até você é uma emoção que pula, É, que você tem que parar é uma e emoção. analisar e estudar. O doutor Giovanni está perguntando se existe uma linha entre adjudicação e uso capião. Para mim, são casos, são hipóteses totalmente distintas. Se cabe a adjudicação, não vai caber uso capião. São caminhos diferentes que você vai seguir, né? Eu entendo que sim também. Tanto é que os requisitos são totalmente diferentes, né? Mas vai entender que a pessoa preenche os requisitos de uma adjudicação e quer usucapião judicialmente, é só o juiz que vai definir, né? Mas eu penso que seria uma via, seria eleger uma via que não era a via correta, né? Até porque se ele tem um contrato ali, né, irrevogável e retratável, tem um comprovante de que O pagou, tá tudo vendedor certinho, o né? Não vendedor vejo tá por que vivo, o entrar com vendedor o uso tá capião. vivo, você, né? Tá com você solicitar uma adjudicação seria o mais adequado, né? É tão interessante essa questão da adjudicação, porque a gente estava com um caso concreto que os vendedores eles tinham se negado a lavrar a escritura pública. A gente teve que, a gente notificou, e aí sempre a notificação é a primeira opção no extrajudicial para a gente iniciar Sim. uma tratativa, né? E aí nós notificamos, os vendedores ignoraram a nossa notificação. A gente teve, na época não tinha o extrajudicial da adjudicação ainda, a gente entrou com a ação de adjudicação. Quando entramos com a ação, aí eles, não, agora a gente vai assinar a escritura. Falei, gente, custava ter respondido a notificação, né? Precisou a gente pegar, entrar com a ação, pagar custas judiciais, eles serem citados. Aí eles procuraram um advogado, para o advogado procurar a gente. Olha só, se a pessoa tivesse na notificação extrajudicial já se mostrado, né, presente, atendido, enfim. Então, muitas vezes também a pessoa, acho que os brasileiros, eles têm também uma certa noção de assim, não, só vale o que está na justiça. Se não está na justiça, não vale. Tem um pouco isso ainda, né? A gente escuta relatos de pessoas que ainda pensam que só o que está no Poder Judiciário é o que vale. E aqui eu e também a doutora Ana Paula, a gente mostra justamente o oposto, né? Sim, sim. Às vezes nessas situações é até implicância mesmo. Às vezes a pessoa não quer ir porque simplesmente não quer, quer dar trabalho. Porque a pessoa demorou pedir para ir lavrar a Isso. escritura, né? Então tem várias situações de briga de ego, né? E aí acaba que o judiciário fica com a tarefa de resolver Exatamente. aquela questão, Agora, né? se você, vamos lá, se você decide que vai colocar
a posse no inventário, você precisa observar alguns requisitos que a gente vai trazer para vocês agora. Mas antes de trazer esses requisitos, eu vou responder aqui, doutor Giovanni está perguntando, ó. Doutor Giovanni, o senhor que tem que dar uma aula para gente, porque o doutor Giovanni, gente, atua no mercado imobiliário há quantos anos, doutor Giovanni? Coloca aqui para gente, quantos anos que o senhor atua aqui no mercado imobiliário? Ele tá na Comissão de Direito Imobiliário e aqui a gente faz de tudo para fazer algum almoço, fazer festa. Ele está me devendo marcar um almoço da comissão. Aí estou cobrando aqui na frente de todo mundo, doutor Giovanni, para a gente marcar o nosso almoço da comissão. Mas olha só, o comprador não tem o comprovante de quitação. E o vendedor já faleceu. E aí, no caso, o vendedor deve ser o proprietário registral, né? Se não tem comprovante de quitação, aí a adjudicação não vai rolar, né? Eu já ouvi pessoas defendendo que você poderia utilizar uma ata notarial de comprovação de quitação, trazendo prova testemunhal, trazendo algum documento assim existente entre as partes. Já ouviu falar sobre isso, Ana Paula, ou não? Não. Aqui eu sou mais prática, aqui eu faço a ação de obrigação de fazer contra o espólio. Se o cliente tiver certeza que houve o pagamento, eu ingresso com a ação de obrigação de fazer contra o espólio. Porque aí os herdeiros que vão ter que comprovar que não pagou, né? E aí acaba tendo aquela confusão. E aí é o juiz que vai decidir, vez quem tem mais provas. Né? Às vezes não tem um comprovante de quitação, mas tem uma cláusula lá no contrato, né? Falando mas que aí, foi por quitado, exemplo, por nesse exemplo, algo nesse caso, sentido. no caso, os herdeiros do vendedor se recusam a lavrar a escritura pública porque entendem que o imóvel é deles ainda, é deles, tem que estar ser partilhado, né, no caso. Não, Não, aqui ele nesse colocou que caso o que você comprador falou não aí, tem o por exemplo, comprovante de quitação. para entrar com a ação de obrigação de fazer para os herdeiros virem para lavrar a escritura. Muitas vezes é porque os herdeiros entendem que não vão lavrar a escritura porque o imóvel ainda faz parte do patrimônio da pessoa que faleceu. Sim, às vezes sim. Sim, Só que aí eles então. vão ter que provar, né? E aí como que fica essa situação? Entraria com o uso capião também? Eu vou direto na obrigação de fazer, falo que comprou há tantos anos. Se não, se tivesse devendo, alguém já teria tomado alguma atitude, teria cobrado, teria notificado, entendeu? Se permaneceu inerte, né? Tenho ali uma prova testemunhal, alguma coisa nesse sentido, eu entraria com a obrigação de fazer contra o espólio, né? Ou então contra os próprios herdeiros se o inventário É ainda não interessante tiver sido que as aberto. pessoas elas não têm esse conhecimento que se o vendedor faleceu, mas os herdeiros entendem que houve a venda, os herdeiros podem vir e assinar a escritura pública representando a pessoa falecida, né? Isso aí vai depender do Código de Ah, Normas. Aqui no é. Distrito Federal Aqui não eles tem têm como. pra gente. Aqui não tem Uhum. como. Aqui no Distrito Federal. Aqui não tem como. Aqui, se faleceu, não tem como fazer, entendeu? O correto seria, por exemplo, nomearia um inventariante, né? Tem ali um contrato anterior, eles reconhecem que aquele negócio foi formalizado quando aquele Que proprietário foi registral estava quitado, vivo, feito né? Tanto é que tudo. no inventário não arrolou esse bem, então, assim, todo mundo está de acordo. Nomeou o inventariante, o próprio inventariante, com todos os poderes que a lei confere a ele, vai comparecer ali representando, né, o espólio e fazendo a transferência daquele bem para o nome da pessoa compradora. E se não conseguir, assim, de forma extrajudicial, tenta no judiciário, né? Comprovar lá a existência do É, negócio, que o negócio foi perfeito, porque o acabado, foi comprador, ele não concluído. pode ficar refém. Assim, ele assinou o documento, a promessa de compra e venda, ele efetuou todo o pagamento. E aí, vamos supor, às vezes a pessoa acabou de efetuar o pagamento e no outro dia o vendedor falece. E aí ele fica refém, sem poder lavrar a escritura para levar registro. Enquanto isso, a propriedade está lá em nome de terceiro
Enfim, então a gente tem que pensar em mecanismos para trazer essa solução. Então, eu acho que só pelo fato do vendedor ter falecido e você não ter prova real, vamos supor, uma prova contundente da quitação, você pode utilizar de meios como, por exemplo, essa ação que você mencionou, produz a prova, quem tiver mais prova a produzir, às vezes em audiência, prova testemunhal, é quem vai levar, vamos dizer assim, né? Eu tô com situação nesse mesmo contexto, e assim que houver um resultado eu te falo. Mas assim, na época era uma promessa de compra e venda, foi registrada. Eu represento o promitente comprador. O promitente vendedor, ele na época era solteiro. Durante esse período ele casou pelo regime da comunhão universal de bens, não sei para que isso, e a mulher faleceu. E aí, por diversas vezes, o meu cliente tentou, né? Hoje ele já está com 96 anos, a pessoa que vendeu. E o meu cliente tentou, e ele fala que não vai abrir o inventário, então não tem como transferir. E a gente não tinha outra saída a não ser ingressar com a ação de obrigação de fazer, explicando para o juiz todo o acontecido, né? E falar para o juiz determinar que ele faça o inventário para ser possível ali a transferência, né, do bem para o meu cliente, ou É a então ordem, que o né? juiz expeça um alvará suprindo, né, essa né, assinatura ali dos herdeiros do cônjuge, e que ele, de alguma forma, ele tem ali o direito dele adimplido, porque ele precisa, tem uma promessa de compra e venda, direito real registrado na matrícula, mas ele não consegue a escritura definitiva. E ele não tinha também o comprovante de quitação, mas pensa comigo, durante tantos anos, o pessoal Se já tinha está, se inadimplência, houvesse alguma cobrança, alguma pendência, já teria sido ali ó, executado, a enfim. Eduarda fez uma pergunta aqui. No caso de pai falecido que deixou um imóvel sem registro, só contrato de compra e venda, tem somente uma filha herdeira, não fez o inventário, mas quer regularizar. Caberia a adjudicação? Ô, Eduarda, então, se o pai está falecido, aí você tem que ver, esse imóvel está em nome de quem, né? Se essa pessoa, do proprietário registral, tiver vivo, né, vamos dizer, vivo, eu não sei se caberia uma adjudicação, porque a promessa está em nome da pessoa que faleceu, né? Então teria que analisar quem vendeu, se está vivo, se não está vivo, se colocou em inventário, se não colocou. Mas a adjudicação teria que ser feita em nome do seu pai. Vamos supor, se fosse a adjudicação a resposta, né? A adjudicação teria que ser feita em nome da, do espólio, para depois fazer o inventário para passar para somente essa filha herdeira, né? Teria que analisar toda a documentação para verificar isso daí. No caso do pai falecido que deixou o imóvel sem registro. Sem registro por quê? Porque não tem matrícula ou porque o título que ele adquiriu não tinha sido registrado, né? Então tem que avaliar, tem muito detalhe. O doutor Giovano falou, mas ele, como interessado, ele não podia abrir o inventário? Podia, ele podia abrir, mas ele não quer ter o custo, porque não é obrigação dele. Né? O custo do inventário é muito mais oneroso, muito mais oneroso, e ele preferiu ingressar com a ação de obrigação de fazer. Às vezes a gente tem até outros caminhos também, que são caminhos menos onerosos, mais céleres, mas eu sempre falo para o cliente as opções. E nesse caso, ele é um senhor mesmo, e ele é advogado. Então, ele já tem já a opinião dele formada, ele já tem ali um entendimento. Passei para ele as opções e ele escolheu a questão da obrigação de fazer. E aí, por isso que a gente não entrou com o pedido do inventário. Porque, de fato, o interessado, quer seja credor, quer seja o interessado, tem direito, sim, de solicitar ali a abertura, né, do inventário para tentar resolver essas questões. Eduardo, tem matrícula Tem e está no nome. Ah, matrícula. tem E matrícula esse e está no nome vendedor do tá vendedor. vivo? E aí, essa pessoa que comprou. Mas eu acho que Não, a pessoa colocou que comprou que falecido. faleceu, não? Não, no caso de pai falecido que Ah, deixou um imóvel sem registro. Eu entendi que era um imóvel que estava registrado tudo bonitinho, mas a pessoa que comprou faleceu. Aí só deixou esse contrato de gaveta
e uma filha herdeira que não fez o inventário, mas quer regularizar o imóvel. Caberia adjudicação? Se foi o que comprou, eu já ia diretamente na pessoa que vendeu. Falaria, você sabe que foi meu pai que Isso, comprou, transfere a porque escritura para aí mim. o ideal seria isso, porque até evitaria o ITBI, né? Assim, evitaria do pai, depois o TCMD. Mas vamos supor, se a pessoa vendeu, às vezes a pessoa que vendeu já informou para a Receita Federal que vendeu, e aí fica complicado mudar para a filha, né? Direto. Então, talvez uma notificação extrajudicial falando: olha, meu pai comprou de você, a gente tem aqui a promessa, a gente tem a quitação, porque para adjudicação precisa de prova da quitação, tem prova da quitação, a gente precisa lavrar essa escritura pública, e aí eu acho que nesses casos ela poderia vir como representante do pai falecido. E depois ela levaria para o inventário extrajudicial do pai para passar para ela, que é a única filha, né? A depender do código de normas, se o código de normas aceitar, né, vir Hum, representando ali o pai falecido ou o hum. espólio, né? Aí vai depender também do caso concreto e das regras onde essa documentação ela vai ser feita. Aqui no Distrito Federal a gente não Aí, tem condição. Então aí, talvez nesse seria caso, realmente no uma outra DF, só opção. mesmo judicialmente, né? É, só Porque precisaria de judicialmente. ter o inventário, ela assim, poderia fazer o inventário da posse, mas também não ia adiantar, porque não ia regularizar. Então teria que ir para esse vendedor de qualquer Ia jeito, né? gastar à toa. Essa questão que a gente É. está trazendo é muito interessante, porque como a advocacia extrajudicial e aí o direito imobiliário, quando a gente vai para a atuação mesmo na prática, a gente precisa conhecer o código de normas que vai disciplinar ali como que os cartórios vão atuar, tanto o tabelionato de notas quanto o registro. Então, quem atua na advocacia extrajudicial, além de saber a legislação nacional, precisa conhecer as normas do CNJ e, além das normas do CNJ, também precisa conhecer a legislação do estado que você vai atuar. E aí a gente estava conversando, né, Ana Paula, sobre essa questão de conhecer a legislação, e a gente tem uma grande possibilidade e a gente vê um movimento do CNJ por uma uniformização de uma, como se fosse um código de normas nacional. E isso vai facilitar muito a atuação da advocacia quando a gente tiver essa uniformização, porque aí qualquer lugar que você for praticar o ato, você vai ter um tratamento uniforme. E aí até mesmo para a questão de emolumentos, né, que a gente hoje verifica que cada estado pratica uma tabela diferente, e aí a gente vê uma evasão, muitas vezes, de profissionais saindo de um estado, indo para o outro praticar atos notariais, porque a tabela de emolumentos é mais um valor baixo. Então, essa uniformização talvez vai ser, talvez não, vai ser um grande avanço para a advocacia, né? Com certeza. Oremos para que Porque seja o quanto realmente antes. hoje a gente precisa de ir a fundo nessa questão da legislação do estado que você está atuando, porque como a doutora Ana Paula falou, se a gente está trabalhando no DF, existe essa limitação de representação do espólio quando acontece o falecimento de alguém. Então, talvez utilizar essa possibilidade do espólio né, do inventariante ou dos próprios herdeiros virem representando a pessoa falecida numa escritura pública, no DF não seria solução, né? Não seria. Tem estados que aceitam ali uma lavratura de escritura. Todos os herdeiros declarando que são os únicos. Aí, posteriormente, uma nomeação de inventariante. E aí sim o inventariante representa o espólio. Então, assim, tem estados que admitem isso. Eu acho que é perfeitamente possível, gente. Se tem ali a confecção do próprio inventário de forma extrajudicial, por que não esses andamentos, né, que estão vinculados ali, não poderem ser feitos? Até porque, por exemplo, a gente teve uma inovação recente de um provimento autorizando que, através de um documento feito pelo cartório lá, falando que o inventário está em trâmite administrativo,
pode ser feito o levantamento de valores para pagar aqueles custos. Então, assim, isso já é possível. Perdão. Antigamente não era. Antigamente tinha que fazer o quê? Judicializar, pedir um alvará para liberar os valores para pagar as despesas do inventário, valores que estavam em conta. Hoje não, hoje de forma administrativa já existe isso. Então, assim, eu acho que o Estado que não admite, eu acho que ele está assim muito limitado, a visão muito limitada. Porque o extrajudicial ele veio com o objetivo de quê? De facilitar, de desjudicializar, de acelerar todo o procedimento de inventário. Então, assim, se os herdeiros estão declarando que são os únicos, né? Se estão nomeando ali um responsável, se a informação dessa declaração de únicos bate com o que está na certidão de óbito, né? Por que não autorizar que o inventariante que foi nomeado por todos ali, né? Não pode assinar aquele documento de um negócio que foi Quitado, formalizado antes da pessoa formalizado, morrer. quitado, concluído. E olha que bacana, a professora Maria Berenice Dias, ela fala que esse movimento, né, de desjudicialização leva a crer, na concepção dela, que o inventário, quando preenchidos os requisitos do extrajudicial, deveria ser obrigatório você fazer um extrajudicial, porque hoje a possibilidade do extrajudicial é uma faculdade. Então, desde que preencha os requisitos, você pode optar em fazer no extrajudicial ou levar para o Poder Judiciário. Mas na concepção dela, ela fala assim, não, gente, olha só. Se a gente tem os requisitos legais e todos os requisitos são preenchidos para você fazer no extrajudicial, você levar esse caso para o Poder Judiciário, o juiz ele devia extinguir sem resolução e mandar você para o extrajudicial. Porque se há consciência entre as partes, se todos são maiores, capazes. E aí a gente tem até uma live que a gente fez um tempo atrás, que eu fiz com a Nelisa, sobre como driblar alguns requisitos, né? Porque tem estados que até já estão permitindo fazer inventário extrajudicial com menor, desde que a partilha seja igualitária. Então, assim, a gente já vê esse movimento, né? De total desjudicialização. E um caso também interessantíssimo no Rio de Janeiro, o provimento 77 lá do Rio, prevê que o inventariante pode vender imóvel sem autorização judicial. Olha que interessante. Eu adorei. Eu falei, bem, né? Se puder, porque às vezes os herdeiros ficam ali com aquele bem imóvel. E ninguém tem dinheiro para pagar, o bem imóvel só vai depreciando, depreciando, depreciando. E olha que facilidade você poder vender. É óbvio que eles colocaram vários requisitos, mas se você está no Rio de Janeiro, você pode utilizar essa possibilidade, inventariante vender um bem imóvel. Tem pergunta aqui, hein, Ana Paula? Eu vi aqui que a Sandra contou uma história aí, bom, sem olhar documentos, a grosso modo, assim, pelo que você relatou, na minha visão, seria realmente uma uso capião, né? Se preencher ali os requisitos, porque uma pessoa que vendeu o imóvel faleceu, logo em seguida o comprador faleceu. Ele só tem um contrato de promessa de compra e venda, né? E o imóvel na matrícula, o proprietário registral é uma imobiliária que não existe mais. Então, assim, realmente ingressar com ação de uso capião, vamos para o extrajudicial primeiro, hein? Pedir... fazer um uso capião extrajudicial, na verdade. Fazer o procedimento de uso capião, né, que seria o mais viável, e até porque não tem nenhum outro documento, mas é óbvio, isso a grosso modo, teria que avaliar tudo, olhar os requisitos, escolher a modalidade, ver se preenche, né, a posse ali, né, com vontade de dono, ininterrupta, todos aqueles requisitos da modalidade de uso capião escolhida. Então, não é só falar assim, é uso capião, não. Porque para fazer uma uso capião, você precisa escolher a modalidade e ver se o seu cliente se encaixa naquela modalidade, né? Viu? Deu certo, então você vai para o extrajudicial, né? Faz o procedimento da ata notarial, vê lá tudo que a lei exige, o provimento exige, preencheu tudo, nesse dá caso, andamento de eu forma também administrativa. iria atrás dessas pessoas, né, que faleceram, esse
vendedores que foram falecendo, porque com certeza você vai ter que comprovar com declaração aí dos herdeiros de que esse bem não foi inventariado, né? Talvez ou se não foi feito, às vezes a pessoa não deixou nenhum outro bem, não foi feito inventário, então você vai ter que diligenciar todo esse, fazer esse caminho, né? Percorrer esse caminho. Olha, estamos chegando a 1 hora de live, hein, Ana Paula? Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, né? Doutor Giovanni fez uma pergunta É. aqui complexa de comoriência para escolher o local de abertura do inventário extra se as pessoas que faleceram tinham domicílios diferentes. Eles tinham. Inventário extrajudicial não tem Então, é isso que eu ia falar. Olha só, se tinham os domicílio a domicílios seguir. diferentes. Eles eram casados, um casal que tinha domicílio diferente. Só que a gente vai, para olhar no extrajudicial, a gente pode escolher qualquer tabelionato de notas, né? Não existe regra de competência para o inventário extrajudicial. Diferentemente do inventário judicial. O inventário judicial existe a regra de competência, que é aquela do foro do último domicílio do falecido. Então, essa regra, ela não se aplica ao inventário extrajudicial. E isso é muito bom, porque te dá uma liberdade geográfica de escolher em qual cartório, né, o procedimento vai ficar mais barato para você fazer o seu Lembrando inventário que se a gente extrajudicial. tem essa livre escolha, quando a gente vai para o e-notariado, que é para o inventário extrajudicial assinado, né, assinado por meio do sistema e-notariado, a gente tem uma regra lá específica, mas também que não vai considerar essa questão de domicílio da pessoa que faleceu. Vai considerar o local do imóvel ou o domicílio dos herdeiros, que são os adquirentes, está lá no artigo 19 do provimento 100 do CNJ, quando a gente vai tratar do e-notariado. Sim. Ana Paula, acho que a gente vai terminando, né? Eu adorei! E a gente teve muita interação, doutor Giovanni perguntando, Sandra perguntando, mas quem que a gente respondeu aqui hoje? Muita gente, Eduarda, Aline, Ângela, Aline, Aline. enfim, foi maravilhosa. E eu já deixei o meu convite para a gente fazer a próxima live de diligência. E aí, diligência vai ser a aula da doutora Ana Paula, que tem curso de diligência, do diligência, de prévia diligência. Ó, o doutor Giovanni colocou, aí a escolha vai ser sempre pelos emolumentos mais baratos. Com certeza, sempre emolumentos mais baratos. Vamos ver se a gente consegue marcar a próxima live em breve, né, Ana Paula? Vamos sim, vamos sim. Vamos olhar as nossas agendas aí. Vamos falar sobre análise de riscos, que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de análise de riscos, as pessoas pensam somente na compra e venda. E quando a gente fala em análise de risco, a gente tem que pensar, no geral, análise de riscos nas negociações imobiliárias, né? Toda essa análise ela tem que ser avaliada em diversas situações. Compra e venda, doação, permuta, dação em pagamento, né, locação. Então, assim, a gente precisa dar uma atenção especial. Porque quando a gente faz um negócio e previamente, né, a gente faz toda essa análise, a gente, na verdade, está reduzindo ali os riscos de uma eventual ação futura. E isso facilita muito o trabalho do advogado. Porque, por exemplo, eu já intermediei situações em que eu fiz toda a análise, elaborei o contrato e o negócio deu BO, como eu gosto de falar no meu Instagram, BO imobiliário, deu BO. E aí eu fui linda e maravilhosa, sorrindo, porque eu sabia que eu tinha feito um negócio com toda a cautela possível, o contrato elaborado da melhor forma possível. E aí não tem para onde correr. Diferente quando o negócio é feito de qualquer forma, quando o contrato é mal elaborado, e aí você chega lá no judiciário, o juiz lê uma cláusula que ele consegue interpretar de três formas. Porque, gente, às vezes uma vírgula, uma pontuação faz diferença. E aí fica lá na mão do juiz, e o juiz ele vai falar assim, olha, eu vou decidir aqui de uma forma mediana, trazendo ali uma justiça intermediária para todo mundo, e aí acabou toda a situação. Então, a análise de risco é fundamental. Esse curso eu já tinha até conversado com você há muito tempo atrás,
é um projeto que eu tinha e aí ia retardando, porque acabava contratando pessoas que não davam certo, que não davam o melhor. E quando eu resolvi fazer o lançamento, eu resolvi de uma forma muito rápida, né? Falei, eu vou lançar e aí no decorrer do curso eu vou melhorando, vão surgindo coisas, eu vou aprimorando, vou entregando o melhor para os meus alunos. E assim tem sido, né? Graças a Deus. Eu espero que venham novas turmas aí desse curso, porque os alunos têm gostado muito. Inclusive, tem até uma Ah, aluna minha aqui, ó, a que doutora Elisângela. bacana. Oi, doutora Elisângela. E aí, eu já tenho já uma proposta do expert em locação, né, que também vai ser ele destrinchando a lei de locação, porque eu presto assessoria para imobiliárias e eu vejo assim que, infelizmente, a interpretação da Lei 8245 ela é muito difícil, as pessoas não conseguem entender. E o objetivo é exatamente esse, é pegar na mão do aluno e ensinar ele a interpretar. A gente que tem ali, A a Ângela tá Ângela aqui, também, minha aluna, olha que Que maravilha. É a Ângela e a bacana. Elisângela. Oi, minhas queridas. Obrigada por estarem aqui. Então, o objetivo é sempre esse. Eu tenho todo um suporte ali com os meus alunos. A gente tem uma turma específica ali dentro de WhatsApp e eu tento ao máximo trazer ali resposta, ajudar, dar dicas, orientar. Porque no início, quando eu comecei, não tinha isso. Para mim foi muito difícil e no meu coração ardia essa vontade de ajudar. Porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu sofri muito no início da minha advocacia. E é óbvio, né, que o dinheiro ele é uma consequência, mas quando a gente está ali disponível, né, a gente está se doando, a gente está ajudando, Deus ele nos abençoa de uma forma muito grande. E a forma que eu encontrei de ajudar é essa: propagar conhecimento, ajudar os meus alunos e fazer com que eles enxerguem ali uma possibilidade de mudar de vida com o direito E aí, Ana imobiliário, como Paula, quando a aconteceu gente fala comigo. sobre essa questão de mudar de vida, a gente está fazendo uma mentoria com uma aluna que ela é de um lugar que chama Lábrea, uma cidade, um município no Amazonas. Ela é jovem advogada, acabou de pegar a OAB, mas ela já sabe que ela quer atuar no direito imobiliário e ela viu um nicho de oportunidade lá na região dela. E ela, só que sozinha, ela, na verdade, ela fez faculdade não no Amazonas, acho que ela fez faculdade em Rondônia, Roraima, ali por perto, mas depois voltou para a cidade dela e está em Lábrea. E ela sozinha, com muita dificuldade, e a gente está fazendo a mentoria, mas quando a gente percebe que, independente se você está numa cidade pequena, numa cidade grande, se você tem dedicação, se você tem pessoas que estão aí do seu lado, te dando a mão, te orientando, e não vendendo uma ilusão, porque a gente vê muita gente aqui no Instagram vendendo ilusão, vendendo que é fácil, vendendo que você vai comprar o curso, você já vai sair com faturamento de mais que juiz. Sim. Gente, isso é cair na pegadinha do malandro, vamos dizer assim, né? Porque não existe essa vida fácil, né? É dedicação, é Não. todo dia você estudar. Literalmente, todo Sim. dia eu estudo, todo dia eu estou aqui me dedicando, mergulhando na legislação. Enfim, então é todo esse combo, né? Quando você se encontra, né, com pessoas assim como a doutora Ana Paula, eu e Nelisa também estamos muito nesse propósito, né, de apoiar a Jovem Advocacia, apoiar também colegas advogados, advogadas que às vezes estão desmotivados, né, com a advocacia, às vezes perdendo ali tempo no Poder Judiciário, e pensam que ali é a única solução. E aí a gente consegue resgatar mesmo essas pessoas, trazer para o extrajudicial. Então é muito bacana quando uma pessoa faz esse movimento. Então a gente, é isso mesmo, Elisângela, é pagar o preço, é você se dedicar pelo conhecimento, e pelo conhecimento vocês vão conseguir dar esse salto na advocacia de vocês, com certeza. E a gente tá aqui para isso, né, Ana Paula? Com certeza.
Só falar um oi pro Fábio. O Fábio sempre está em todas, também é meu aluno querido, Fábio sempre comenta, super participa. dedicado. Gente, é um exemplo. Um exemplo de profissional é um corretor de imóveis em Recife. Ele sempre está aí adquirindo conhecimento. Você pode ver nos perfis de direito imobiliário, ele está ali. E ele entende de tudo, de tudo. Tudo que você está falando, ele entende. Então, assim, muito obrigada, Fábio, por acompanhar. Doutora Elisângela e doutora Ângela, meus alunos queridos, vocês são especiais, vocês fazem parte de um sonho meu que realizou. No primeiro encontro eu falei para eles. E, assim, sempre estão aí lado a lado, a gente conversa, a gente troca, né, ideias, dicas, cada um fala uma coisinha um para o outro, e eu estou muito feliz. E é isso, né, Vanessa? Eu acho que a gente acabou conversando com um monte. Olha A que Ângela também é bacana! corretora. Olha, tá vendo? Corretores de imóveis estão se dedicando ao direito imobiliário e, assim, são profissionais que estão com uma bagagem muito grande. Quando eu converso com os meus alunos corretores, eu fico impressionada, Vanessa, pelo Eu conhecimento acho que jurídico que eles têm. esses Assim, corretores que estão aqui com a amplo. gente, Ângela, Fábio, se tem mais algum corretor, pode se identificar, estão à frente de, vou dizer, a maioria. Porque hoje a gente ainda vê muito amadorismo com os corretores de imóveis. Achar que é só você assinar o contrato, qualquer contrato que você encontra na internet, um modelinho, receber sua comissão, dar tchau para o seu cliente e nunca mais. E, gente, essa concepção, talvez no passado, hoje em dia não se revela adequada. É igual essa questão de você, análise da documentação, fazer um contrato adequado para aquele caso concreto é imprescindível. Sandra colocou, depois que descobri a Vanessa, não largo mais, estou em todas as lives. Isso Então, aí. vamos encerrar, Ana Paula, senão a gente fica aqui para Sandra sempre Ribeiro. falando, né? A Sandra Ribeiro é minha... Ó, eu também sou Ah, Ana que Paula Ribeiro, que é meu bacana, sobrenome. chará de sobrenome, né? É, Vamos agradecer então todo é mundo que isso. está aqui com a gente, todos e todas. Dizer que é uma honra estar vocês. Ó, e doutor Giovanni já está te chamando para vir comer uma pizza aqui em Vitória. Ana Paula, você já sabe que você é convidadíssima para vir aqui participar de uma das nossas Obrigada. reuniões, ou turistar também, né? E comer uma pizza que o doutor Giovanni já está te chamando. Depois da pizza eu Ó, tenho que ir, né? doutora Porque eu gosto de comer. Rosinéria tá aqui com a gente também, que bacana. A doutora Rosinéria é presidente da Comissão de Direito Imobiliário de Cariacica, aqui no Espírito Santo. Muito bom. Que Então, gente, até legal. a próxima. Vamos marcar em breve e teremos vocês aqui com a gente. Pessoal, muito obrigada por ficarem esse tempo todo, já é É. 8h39, né? Então foi interessante, agradeço a todos. Vanessa, muito obrigada mais uma vez pelo convite, coloco à minha disposição, tá? E depois vamos compartilhar aqueles assuntos lá diferentes que a gente estava conversando, para depois a gente divulgar Combinado. para Até todo a mundo aí. Muito próxima. obrigada, tenha uma Tchau, excelente tchau. noite. Até. Boa noite.